Olá, sombrios! Passando rapidinho para pedir a vocês que deixem seu like, compartilhem o vídeo e, se não for inscrito, se inscreva. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal a crescer? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar. Ou seja membro, faça parte do clube de canais e veja qual categoria é mais confortável para você. Sem mais prosa, vamos para o vídeo. Christian correu rapidamente pela mata densa, as folhas e galhos estalando sobre suas patas pesadas. O cheiro da terra úmida e do sangue ainda fresco em seu pelo preenchiam seus sentidos, fazendo o lobo dentro dele vibrar de satisfação. O rio, um braço de água cristalina que serpenteava pelo fundo da fazenda Lemos, surgiu diante dele. A vegetação ao redor era densa, com árvores antigas cujas raízes fortes se entrelaçavam ao longo das margens. Ao chegar à água, Christian mergulhou de uma vez, sentindo o choque da correnteza fria contra seu corpo quente e musculoso. A água límpida e suave envolveu cada parte de seu corpo, lavando o sangue e a selvageria da caçada recente. Ele permaneceu ali por alguns segundos, deixando a correnteza levar não apenas os vestígios físicos, mas também a tensão que havia dominado sua mente. Enquanto a fera recuava lentamente para o fundo de sua alma, a mente humana de Christian começou a se sobrepor novamente, cheia de pensamentos. Ele podia sentir a angústia e a dúvida retornando, questionando o que viria a seguir. O silêncio do rio e o frescor da água ofereciam um breve alívio, mas no fundo, ele sabia que essa calmaria seria apenas temporária. Conforme a transformação retrocedia, os ossos de Christian estalando em um retorno doloroso à forma humana, ele sentiu o calor da pele exposta ao vento fresco da noite. Sua respiração pesada e entrecortada acompanhava o processo, até que ele finalmente ficou de pé, com as mãos apoiadas nas margens úmidas do rio. A água escorria de seus cabelos castanhos, presos ainda na trança, enquanto o brilho selvagem, que sempre surgia em seus olhos verdes, começava a se dissipar. O cansaço físico e emocional agora se instalava, mas sua mente estava longe de repousar. E então, como em tantas outras vezes, Katia invadiu seus pensamentos. Era impossível escapar da conexão que ele tinha com o passado sombrio que a atormentava. O pai de Katia, Eduardo Lemos, havia sido um dos responsáveis pelo massacre que destruiu seu povo, que destruiu sua vida. E, no entanto, havia algo nela que o fazia hesitar, uma diferença que ele não sabia nomear. Ele sabia que ela carregava o peso de uma culpa que não era sua, uma consciência profunda do destino amaldiçoado que vinha junto com o nome da família. Christian sentiu que, de algum modo, Katia já vivia em antecipação de um castigo inevitável, como se estivesse presa em uma corrente de pecados alheios. Essa percepção o incomodava. Por que ela, que não havia empunhado armas contra os ciganos, teria que pagar por erros que não eram seus? E por que ele, mesmo carregando tanto ódio, sentia uma estranha compaixão por ela? Katia parecia viver sem esperança, como se a alegria fosse um luxo ao qual ela havia renunciado. Era uma mulher destinada a sofrer, e isso mexia com ele de uma maneira que não queria admitir. Christian balançou a cabeça irritado consigo mesmo. Não podia se permitir sentir pena, não por ela, mas mesmo assim não conseguia ignorar o fato de que Katia, de algum modo, era uma prisioneira da maldição de sua própria herança, presa a uma fazenda que ela parecia estar disposta a abandonar para fugir de um destino pior. Quando o frio noturno finalmente acalmou seus pensamentos,
Christian, agora em sua forma humana, mergulhou novamente no rio, limpando as últimas manchas de sangue de sua pele. A água gelada parecia não apenas lavar o corpo, mas oferecer um breve alívio para o peso que pressionava sua alma. Ele esfregou os braços com força, como se tentasse se purificar de algo muito mais profundo do que a sujeira física. Mas por mais que tentasse, sabia que o sangue derramado naquela noite continuaria a manchá-lo por dentro. Ao se vestir, sentiu o tecido seco se grudando contra sua pele molhada. Ele sentiu o peso do que havia feito. A morte daqueles homens era justiça, ou assim ele tentava acreditar, mas havia um amargor que ele não conseguia ignorar. Ele estava apenas começando uma longa e inevitável jornada de vingança, uma trilha que ele sabia que o afastaria ainda mais da humanidade que já se agarrava por um fio. A fera dentro dele estava satisfeita, mas o homem, em silêncio, questionava o preço. Nas sombras próximas, Mulo aguardava, sempre presente, sempre observador. O espírito cigano, com seu semblante tranquilo, parecia alheio à culpa ou às dúvidas de Christian. Ele entendia o ciclo de violência melhor do que qualquer um. Quando Christian finalmente terminou, eles trocaram um breve olhar e, sem palavras, começaram a caminhar juntos em direção à fazenda. O ar da madrugada estava denso, carregado com a umidade da mata e a promessa de mais sangue. Cada passo que davam parecia ecoar na escuridão, anunciando que aquilo era apenas o início de uma nova série de acertos de contas. Christian, apesar de sua força e determinação, não conseguia escapar da sensação de que, em algum momento, o peso de tudo aquilo o esmagaria. Mas por enquanto ele seguia em frente, sabendo que a violência que o esperava era inevitável. O sol mal havia rompido o horizonte, lançando uma luz pálida e dourada sobre as ruas de Pires do Rio, quando a agitação se espalhou como um incêndio. As famílias Fagundes e Aragão estavam à beira do desespero, seus rostos marcados pela angústia. Os patriarcas, homens de influência e poder, não haviam retornado, e a ausência deles, tão incomum, alimentava o medo de que algo terrível tivesse acontecido. O silêncio prolongado era insuportável, como uma tempestade iminente prestes a desabar sobre todos. O delegado Anselmo Coutinho, sempre meticuloso em suas ações, mantinha uma postura firme, mas por dentro também sentia a pressão crescente. Ele organizava a equipe de busca com uma calma forçada, dando ordens rápidas enquanto discretamente fazia sinais de devoção à Virgem Maria, esperando por um milagre que trouxesse os fazendeiros de volta com vida. Ele sabia que aquela busca seria diferente das outras. Algo no ar, talvez o silêncio opressivo que pairava sobre a cidade, indicava que as coisas estavam para piorar. A equipe de busca foi formada rapidamente. Homens da lei, familiares e alguns trabalhadores que haviam se voluntariado, movidos pela inquietação. O filho de Aragão, com o rosto pálido e olhos inchados pela noite sem dormir, estava ao lado do irmão de Fagundes. Carlos Fagundes, um homem robusto e de expressão dura, habituado ao trabalho árduo nas terras da família. Sentia o peso da responsabilidade nos ombros. Seu sobrinho, que deixara a vida no campo para se aventurar na política em Brasília, não estava lá para ajudar, então ele se viu sozinho na busca pelo irmão. O ambiente era tenso, e o som dos passos apressados, os murmúrios abafados e o olhar atento de cada homem denunciavam o medo que se alastrava como uma sombra. O coração de cada um batia acelerado, e mesmo os mais acostumados ao perigo sentiam o arrepio que a incerteza trazia. Eles sabiam que o que quer que acontecesse não seria fácil de lidar. A mata densa e opressiva parecia sufocar qualquer vestígio de vida. O silêncio era tenso, como se o próprio ambiente estivesse em luto. Não foi necessário avançar muito para que o cheiro de sangue os atingisse, pesado e penetrante.
tornando o ar denso e quase insuportável de respirar. Cada passo aumentava a sensação de que algo terrível estava à espreita. O delegado Coutinho, que já havia presenciado sua cota de tragédias, sentiu o estômago revirar. Seus pensamentos se embaralhavam com o bater acelerado de seu coração. Ele sabia que o que os aguardava não seria fácil de suportar. Ao chegarem à clareira, o cenário de pesadelo se revelou. Aragão e Fagundes estavam vivos, mas apenas em corpo. Suas mentes pareciam ter sido despedaçadas pelo terror. Seus olhos, geralmente cheios de arrogância, agora eram apenas espaços vazios, perdidos entre o choque e a insanidade. Não havia palavras, apenas um murmúrio incoerente escapava de seus lábios, enquanto encaravam o vazio, como se ainda estivessem presos naqueles instantes de terror. A clareira era um campo de carnificina. Corpos mutilados jaziam espalhados pelo chão, os membros distorcidos em ângulos antinaturais e as vísceras expostas reluziam à luz fraca do amanhecer. A terra manchada de sangue não absorveu nenhuma gota sequer, e poças vermelhas brilhavam sob a luz fraca, como lembranças grotescas da brutalidade que ali ocorreu. O cheiro de morte era quase insuportável, misturado ao odor metálico do sangue que deixava o ar pesado e sufocante. Os homens que os acompanhavam recuaram instintivamente, tentando conter a ânsia que subia pela garganta. O filho de Aragão caiu de joelhos, incapaz de processar a visão à sua frente, enquanto Carlos Fagundes lutava para manter a compostura, seus olhos fixos no corpo de um homem despedaçado. O delegado Coutinho engoliu em seco, tentando reprimir o pânico que ameaçava tomar conta dele. Sempre endurecido por anos de serviços e cenas brutais, sentiu o peso daquela situação de maneira diferente. Ao fazer o sinal da cruz, um arrepio percorreu sua espinha, gelando cada fibra do seu corpo. Ele sabia que algo maligno havia passado por ali, algo muito além do que qualquer humano poderia infligir. A clareira exalava uma energia que parecia viva e sufocante. O cheiro de morte e de sangue seco era penetrante, como se o próprio ar estivesse saturado de desespero. Os soldados que o acompanhavam, homens que geralmente não hesitavam diante do perigo, pararam antes de cruzar o limiar da clareira. Seus rostos estavam pálidos, os olhos arregalados, e eles sussurravam entre si, vozes baixas e cheias de medo. Alguns faziam sinal de proteção, murmurando sobre a maldição daquele lugar. Nem a terra quer o sangue deles, um dos homens disse, olhando para as poças vermelhas que se recusavam a ser absorvidas pelo solo. O chão úmido e encharcado de sangue parecia uma afronta à natureza. Enquanto o delegado Coutinho observava a cena, o horror crescia. Aragão e Fagundes, homens conhecidos pela arrogância e pela brutalidade, estavam irreconhecíveis. Foram retirados da clareira por alguns soldados. Suas roupas estavam manchadas de sangue e pedaços de carne que claramente não pertenciam a eles. Tremiam incontrolavelmente como folhas ao vento, balbuciando incoerências. Seus olhos arregalados, dilatados de terror, fixavam-se em algo que ninguém mais podia ver, como se estivessem presos em um pesadelo do qual não conseguiam escapar. O diabo veio cobrar suas dívidas, repetiam, suas vozes roucas e fracas ecoando pela clareira como um aviso. Era a única frase que saía de seus lábios, repetida incessantemente como uma oração distorcida. O delegado Coutinho sentiu o pavor se instalar em seu peito, algo que ele não admitia em voz alta. Ele se aproximou devagar tentando manter a compostura, mas sabia que algo muito maior que qualquer briga de fazendeiros havia acontecido ali. Enquanto os soldados arrastavam os dois homens para longe daquele cenário de pesadelos, o silêncio da mata parecia pesar ainda mais. Era como se os animais soubessem que aquele lugar estava amaldiçoado, evitando qualquer som que pudesse perturbar
a paz mortal que pairava no ar. E por mais que o delegado Coutinho tentasse afastar os pensamentos, o medo o corroía por dentro. Ele sabia, de forma instintiva, que aquele era apenas o começo de algo muito mais sombrio e maligno. Para os filhos e familiares que acompanhavam a equipe de busca, a visão dos patriarcas em tal estado era quase inconcebível. Como poderiam aceitar que aqueles homens, antes poderosos e temidos, agora estavam reduzidos a sombras do que já foram? Suas roupas manchadas de sangue, os olhares perdidos e os corpos trêmulos eram um contraste perturbador com a imagem de autoridade que sempre carregaram. O desespero no semblante dos familiares era evidente. Eles se perguntavam que tipo de força sobrenatural poderia ter levado aqueles homens ao limite do terror. Mas para os fazendeiros o terror ia além da humilhação pública. Em suas mentes, os gritos dos caçadores e peões mortos ainda ressoavam, como ecos de um pesadelo do qual não podiam escapar. As imagens dos corpos mutilados que haviam testemunhado, pedaços de carne espalhados pela terra encharcada de sangue, eram visões que jamais seriam apagadas. O horror estava entranhado em suas almas, e o que eles haviam visto naquela noite os assombraria para sempre. Eles sabiam com uma certeza avassaladora que algo muito além do entendimento humano estava à espreita, e que mesmo que tivessem escapado com vida, o pior ainda estava por vir. Quando o sol finalmente iluminou o céu da fazenda, Christian sentiu a urgência pesando em seus ombros. Ele sabia que a vingança dos ciganos era uma força implacável, impossível de deter. No entanto, o destino de Katia Lemos permanecia uma incógnita. Uma preocupação que o assombrava, mesmo enquanto o café reforçado era servido na varanda. Ele mal tocou na comida, distraído, com um olhar distante, enquanto Aristeu se aproximava com passos decididos. Aristeu, com a expressão marcada pelos anos de serviço na fazenda, chegou até a mesa onde os novos trabalhadores se reuniam acompanhado por Katia. O peso da responsabilidade era visível em cada ruga de seu rosto, e ele trazia consigo um caderno de notas velho e desgastado. As páginas amareladas pelo tempo continham uma lista interminável das tarefas que precisavam ser feitas para manter a fazenda de pé. A casa grande, com sua fachada decadente, exigia reformas urgentes. As cercas que delimitavam as terras estavam em frangalhos, e os animais cada vez mais negligenciados precisavam de cuidados imediatos. Aristeu folheava as páginas com os dedos calejados, explicando as tarefas de forma objetiva, mas com um tom de resignação. A coisa aqui está feia, eu não vou mentir, disse ele com um suspiro. Por enquanto só posso prometer comida e abrigo. Dinheiro vai faltar até que a situação melhore, mas assim que der, vou acertar com cada um de vocês. O silêncio dos homens ao redor refletia a aceitação de uma realidade dura. Eles sabiam que não havia muitas alternativas naquelas terras castigadas. E apesar de tudo, parecia haver um fio de esperança no compromisso de Aristeu. Christian, ainda distante, ouvia as palavras de Aristeu com atenção, mas sua mente permanecia dividida. Ele não sabia ao certo qual seria o próximo passo, mas uma coisa era clara: o tempo corria não apenas para a fazenda, mas para todos ali, incluindo Katia. Quando chegou o momento de registrar os nomes dos novos trabalhadores, Christian hesitou, seus olhos fixos no chão, como se o ato de revelar sua identidade fosse um peso insuportável. A tensão que se instalou no ambiente era palpável. Katia, que estava ao lado de Aristeu, percebeu o desconforto de Christian. Tentando aliviar a pressão crescente, ela disse com uma voz calma, mas firme: "Preciso do seu nome para o contrato de trabalho." Mas Christian permaneceu em silêncio. O nome que carregava trazia consigo uma história que ele preferia manter enterrada. O peso de seu passado o sufocava, e ele sabia que revelar quem era poderia mudar tudo. Antes que ele pudesse reagir,
Nuno, sempre silencioso, deu um passo à frente. Seu olhar intenso varreu os presentes antes de se fixar em Kátia, e com um tom resoluto ele declarou: "Ele se chama Christian Calderi." As palavras reverberaram pelo ar como um trovão. O nome foi recebido com um choque e de imediato o ambiente ficou sufocante de tão pesado. Christian olhou para Mulo com uma fúria contida, como se quisesse apagar o que fora dito, mas já era tarde demais. Os peões que tinham trabalhado para Corisco trocaram olhares de reconhecimento, um misto de respeito e temor passando entre eles. Sabiam o que aquele nome significava. Aristeu endureceu a expressão, mas manteve a compostura, enquanto Kátia, por sua vez, ficou imóvel, seu coração disparado. O nome Calderi carregava o eco do massacre cigano e de uma vingança que havia sido selada em sangue. Ela tentava digerir o fato de que o homem em quem, de certa forma, começava a confiar, trazia consigo um passado tão sombrio. A revelação não apenas lançou um peso sobre Christian, mas também sobre a fazenda. O passado havia finalmente se manifestado em forma de uma palavra, e todos ali sentiam que a história dos Calderi estava longe de terminar. Kátia ficou paralisada, o nome Calderi reverberando em sua mente como um eco distante. De repente, imagens começaram a se sobrepor. Cristiano riu, as cicatrizes profundas em suas costas, e a realidade de um passado que agora parecia inescapável. Aquelas cicatrizes eram marcas de uma história cheia de sangue e dor, e o peso disso foi mais do que ela podia suportar. Lágrimas brotaram em seus olhos sem aviso, rolando silenciosamente por seu rosto enquanto ela tentava manter a compostura. Sem uma palavra, Kátia se virou abruptamente e saiu, o som de seus passos apressados quebrando o silêncio tenso. Ela correu em direção à casa grande, como se estivesse fugindo não apenas de Christian, mas de tudo o que aquele nome representava. Christian observou desconfortável, sentindo o olhar pesado de todos sobre ele. O silêncio que restou após a saída de Kátia parecia interminável, sufocante. Ele podia sentir a tensão no ar, como se todos estivessem aguardando sua reação, esperando que ele fizesse algo para consertar o que parecia estar desmoronando. Mas em vez disso, ele permaneceu imóvel, os ombros pesados com o fardo de seu passado e a mente mergulhada em uma confusão que ele não conseguia dissipar. Ele sabia que Kátia de alguma forma compreendia a escuridão que ele carregava, mas vê-la reagir daquele jeito, tão vulnerável, o deixou ainda mais perdido. Kátia correu para o quarto, trancando-se no banheiro com as mãos trêmulas. Assim que girou a chave, seu corpo desabou contra a porta, e as lágrimas que ela vinha tentando segurar explodiram com uma força avassaladora. Lá, sozinha, ela se permitiu liberar a dor que a consumia, o peso da culpa, o medo de ter atraído a vingança para dentro de sua própria casa, sufocavam seu peito. Cada soluço era um grito silencioso de sua impotência diante de tudo aquilo. Ela sabia que Christian tinha todos os motivos para odiá-la. Não importava que ela não tivesse participado direto do massacre dos ciganos. O sangue de seu pai estava em suas mãos. E a cicatriz nas costas de Christian era uma prova viva e cruel da brutalidade que ele havia sofrido. Cada linha marcada naquela pele era um lembrete do horror que ele vivera e do sofrimento que sua família lhe causara. Kátia acreditava que Christian estava ali para cobrar sua dívida. O ódio dele, sua dor e sede de vingança eram justos. E mesmo com o medo esmagando seu coração, ela sentia que merecia. Se o preço fosse sua própria vida, então talvez isso fosse uma redenção pelas sombras que sempre pairavam sobre a fazenda e o nome Lemos. Ela não sabia o que esperar, mas estava certa de que o destino estava prestes a cobrar uma dívida impagável. Aristeu observava tudo em silêncio com o rosto endurecido.
Ele suspirou profundamente. O peso da situação era palpável. Fez um sinal com a mão, dispensando os outros peões, deixando apenas Christian e Mulo. Quando finalmente estava a sós, ele limpou a garganta e, com a calma de quem já viu o ciclo da vida e da morte muitas vezes, falou: "Vocês dois voltaram tarde do passeio ontem à noite. Onde estavam?" Christian, mantendo a postura rígida e os olhos sombrios, respondeu com a mesma dureza de sempre, sua voz firme como uma muralha: "Fomos caminhar um pouco, como dissemos à senhora Lemos." Aristeu assentiu lentamente, os olhos se estreitando levemente enquanto tentava alinhar seus pensamentos. Ele sabia que a situação era delicada e que qualquer palavra errada poderia provocar algo maior. Seu tom era sereno, mas carregado de uma sabedoria que vinha de anos de experiência e observação cuidadosa. "Não sei como explicar o que sinto, rapaz, mas agora que sei quem você é, eu ouso dizer que está por trás das mortes que estão acontecendo por aqui." Christian o encarou sem negar, o silêncio entre eles denso como uma escuridão da noite. Aristeu não recuou, continuou com firmeza: "Como a senhora Lemos, eu me lembro daquele dia. O pai dela, junto com Fagundes, Aragão e Coutinho, e o falecido Rodrigues, todos eles partiram para as terras dos ciganos com sangue nas mãos." Houve uma pausa longa enquanto os olhos de Aristeu encontravam os de Christian. Ambos homens endurecidos por diferentes batalhas. Ele sabia que estava pisando em terreno perigoso, mas algo dentro dele o obrigava a continuar. Ele então disse com um peso nos ombros: "Eu não sei o que você sofreu naquela noite, e não estou aqui para julgar ou ficar no seu caminho. Mas só vou te dizer duas coisas e te pedir uma." Aristeu respirou fundo, seus olhos refletindo a verdade crua e o cansaço de uma vida longa. Ele fixou o olhar em Christian, falando diretamente ao coração do homem à sua frente: "Se você está se vingando, terá que punir quase toda a cidade. Mas nem todos os Lemos foram a favor daquele crime. Infelizmente, as duas que eram contra, uma já era velha demais para fazer algo e a outra era apenas uma criança." Ele fez uma pausa, deixando suas palavras se assentarem antes de acrescentar, com um tom mais suave, quase suplicante: "A senhora Lemos não é como o pai. E eu só te peço que, se você tem um pouco de misericórdia no coração, poupe a vida dela. Aquela mulher já sofreu demais, se privando de tudo na vida, até de construir uma família por causa do peso dessa maldição." A sala parecia menor naquele momento, como se as paredes estivessem fechando ao redor deles. Christian sentiu o peso das palavras de Aristeu, enquanto o Mulo, sempre silencioso, permaneceu nas sombras, seu olhar distante, mas atento. A tensão pesava no ar, mas a súplica de Aristeu trouxera um breve momento de humanidade àquela situação. Christian ouviu as palavras de Aristeu com o coração acelerado, cada sílaba reverberando em sua mente como um eco de suas próprias dúvidas. Sua mente era um turbilhão de emoções: raiva, dor, confusão, e agora o inesperado sentimento de compaixão começava a se enraizar. O olhar aterrorizado de Kátia, o desespero que transpareceu em seu rosto ao ouvir seu nome, tinha mexido com ele de uma maneira que ele não esperava. Ele se lembrou do dia fatídico, das vozes que gritavam no meio da noite, do sangue que manchava a terra. Estava ali para puni-la, para fazer justiça por seu povo, mas agora já não tinha certeza se era capaz de seguir em frente com aquilo. A determinação que antes ardia em seu peito começou a se dissipar, deixando um vazio incômodo. O peso da vingança, que antes parecia tão certo e inquestionável, agora se tornava um fardo ainda mais difícil de carregar. A culpa começava a se misturar à sua dor, e ele se via dividido entre o desejo de retribuição e a nova compreensão do sofrimento de Kátia. A voz de Aristeu reverberava em sua mente, questionando a justiça de sua missão.
Ele sabia que a dor que carregava era profunda, mas o que realmente significava fazer justiça? Era uma resposta que ele não tinha, e essa incerteza o consumia. O olhar fixo do capataz parecia aguardar sua resposta, e Christian percebeu que cada escolha que fizesse a partir daquele momento teria consequências que se estenderiam além de sua própria dor. Ele sentiu a pressão em seu peito aumentar, como se todo o peso do passado estivesse prestes a desabar sobre ele.